Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a ladainha da humildade. Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser difamado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu, que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Tiago, capítulo 5, dos versículos 13 ao 20. Caríssimos, se alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. Se alguém está alegre, entoe hinos. Se alguém dentre vós estiver doente, mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para alcançar a saúde. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Assim Elias, que era um homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse. E não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Em seguida, tornou a orar, e o céu deu a chuva, e a terra voltou a produzir o seu fruto. Meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e um outro o reconduzir, saiba este que aquele que reconduz um pecador desencaminhado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 140. Minha oração suba a vós como incenso. Senhor, eu clamo por vós, socorrei-me. Quando eu grito, escutai minha voz. Minha oração suba a vós como incenso e minhas mãos como oferta da tarde. Ponde uma guarda em minha boca, Senhor, e vigias às portas dos lábios. A vós, Senhor, se dirigem meus olhos, em vós me abrigo, poupai minha vida.
Minha oração suba a vós como incenso. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 10, dos versículos 13 ao 16. Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Reflexão. Jesus acolhe as crianças e as abençoa. Nesse belíssimo gesto se esconde uma atitude de predileção pelos pequeninos, por aqueles que, como as crianças, são completamente livres e entusiasmados na busca pelo novo. Essa abertura de coração é fundamental para a acolhida do anúncio do reino de Deus. De fato, as crianças se deixam maravilhar com as experiências que a vida lhes apresenta. Não se colocam nas relações com atitudes de preconceito e julgamento, mas, ao contrário, são curiosas, intensas, inteiras, não guardam mágoas e rapidamente estão com o coração aberto e disponível. Os soberbos, letrados do templo do Senhor, cegos e obstinados na maldade, não enxergam nada para além da visão pré-concebida a respeito de Jesus. Sejamos, portanto, como as crianças, abertos e disponíveis ao outro e, acima de tudo, a Jesus, nosso Senhor. Mas e quanto a nós? Vimos na primeira leitura de hoje, no versículo 13, a seguinte passagem: Se alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. Mas e nós? Será que quando estamos sofrendo, temos recorrido à oração? Ou será que temos recorrido à murmuração, à resmungação? Reflita. Deus te abençoe e te guarde. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.